é bom, Deus nos deu a solução aqui do problema. Queridos, bom dia a todos novamente. Obrigado a você que está conectado, você que está nessa busca por entender mais o que Deus tem para nós. Deus tem grandes coisas para nós, Deus tem falado ao meu coração. Nós já descobrimos algumas verdades nos 2 primeiros capítulos dessa jornada. Se você não tem essa apostila ainda, depois entre em contato comigo, eu passo para você, tá bem? Mas esses princípios que nós vamos caminhar durante 21 dias, nós estamos no 3º dia, vamos ajudar a colocar tijolos após tijolos na construção do nosso conhecimento de como ter uma vida cristã vitoriosa, sabe? Nós temos descobrido que Deus tem um interesse não só em que nós pareçamos cristãos, mas Deus tem um interesse em nos tornar cristãos de verdade. Sabe, aprendemos até agora que sem Cristo, queridos, nós não conseguimos ter um cristianismo genuíno. E agora nós estamos prontos para pensar no passo seguinte, no ponto seguinte da história daquela mulher, daquela viúva pobre que estava no templo. E ali Jesus estava olhando para aquela mulher, não o quanto ela estava dando, mas o como ela estava dando. E nós refletimos até agora sobre o que é essência. Né? A essência é aquilo que só Cristo pode produzir em nós. Paulo diz que o bom perfume do cristão ele deve exalar ao mundo, mas esse perfume ele não vem de nós, ele vem de Cristo. Né? E é aqui, queridos, que eu gostaria de chamar a tua atenção nesse dia, antes de você sair para o trabalho, porque Deus ele não está preocupado com o que eu tenho, mas sim o que eu faço com o que eu tenho. Sabe? O interesse de Deus ele está claramente refletido nas suas palavras, lá em Marcos, capítulo 12, na história da viúva, porque exatamente nesse ponto da história que Jesus, ele mostrou que se ele estivesse interessado no quanto aquela mulher estava dando, ele não teria registrado essa história na Bíblia. A história dela mostra realmente o que chamou a atenção de Jesus ali no templo, que ela estava dando o que ela tinha. Essa é a descoberta extraordinária do cristianismo, querida. É tão simples, mas tão extraordinária. Nesse mundo onde que eu e você, nós somos medidos, avaliados, valorizados pelo que temos, Deus nos apresenta uma história em que alguém foi valorizado, percebido, simplesmente pelo que ela era, a essência da adoração daquela mulher. Sabe, agirmos diante do que nós temos é o que Deus ele está rogando, clamando, gritando alto para mim e para você. Esse é um dos pontos centrais da história daquela mulher, da viúva pobre. O importante não era o quanto a viúva possuía, mas o como ela usava o que possuía. O olhar de Jesus a esse momento no passado, ela nos traz lições preciosas, sabe? E a pergunta é, o que temos feito com o que temos? Diante da história da mulher, dessa viúva pobre, você pode responder, eu tenho pouco, não vai fazer a diferença. Minha entrega não vai mudar nada, é tão pouquinho. Mas exatamente nesse ponto, queridos, que Jesus ele tem uma mensagem para nós dentro dessa jornada espiritual. E um aspecto bem prático. Precisamos entender que o interesse de Deus não é saber a marca do nosso carro. O interesse de Deus é saber para quantos eu dou carona. O interesse de Deus não é perguntar, é saber o quanto nós gastamos por mês em compras no supermercado. O interesse de Deus é sim saber com quantos nós dividimos a nossa comida. Jesus nunca irá nos perguntar quantos metros quadrados tem nossa casa, e sim quantos nós hospedamos em nossa casa. Isso precisa ficar bem claro em nossa mente. Não é o que eu tenho o que importa, e sim o que eu faço com o que eu tenho. Lembra-se, eu não sei se você traz à memória rapidamente a história da rainha Esther. Em certo momento da história, o povo de Deus estava prestes a ser destruído. Um decreto havia sido editado, e ali aparece o tio de Esther, lembra? Mordecai, que era um pai adotivo para ela. Diante de uma crise tremenda, Mordecai pede ajuda a Esther, e ele faz uma intrigante pergunta com um argumento muito forte para Esther, diante de uma situação. Esther, será que não foi para esse tempo que você foi colocado como rainha? Queridos, você entendeu o que consiste o argumento de Mordecai? O argumento era o seguinte, Esther,
Não pense que Deus te deu o reino, Deus te deu roupas de rainha, estátuas de rainha, penteados de rainha. Deus lhe deu tudo isso para que pudesse ser usado por sua causa, para a causa dele. E quando fosse necessário, Deus espera que você, Esther, use o que tem para uma causa nobre. Queridos, esse é o momento. Momento de percebermos o propósito de Deus para o que nós temos. A história de Esther pode ser considerada uma miniatura do encerramento do grande conflito que nos aguarda. Decreto, perseguição, união de poderes terrestres e principalmente um grandioso livramento que estará presente na história no desfecho entre o bem e o mal. Precisamos entender, queridos, que Esther e Mordecai entenderam. Quanto mais decisivo for o momento, quanto mais importante for o momento da história dessa terra, mais precisamos servir a causa de Deus com altruísmo e fidelidade. Pensarmos mais nos outros, menos em nós. Eu gostaria de, finalizando essa reflexão, com uma citação do Conselho sobre Mordomia, que diz assim: se apenas reconhecêssemos quão perto está o fim de todo o trabalho em prol da salvação das pessoas, sacrificaríamos nossas posses com a mesma prontidão que fizeram os membros da Igreja Apostólica. Trabalharíamos para o avanço da causa de Deus com a mesma empolgação que os mundanos trabalham para adquirir riquezas. Precisamos compreender, queridos, que o tempo profético em que estamos vivendo, e precisamos entender que será determinante para nós, como povo remanescente, entregarmos de todo o coração o quanto, não o como temos, aquilo que Deus tem nos dado. Imagine que Deus já impressionou você em algum momento a se envolver mais com a cruz e doar-se por ela. E hoje, por meio dessa jornada, Ele está enviando um lembrete para nós, queridos. O lembrete é esse. Queridos, o lembrete é que Deus, Ele está preocupado com o que nós estamos fazendo, ou como nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado. É interessante que um homem, e eu termino com essa reflexão, seu nome era Carey. Carey, ele começou a nascer no coração dele um desejo, disse: Senhor, eu preciso te servir mais, eu preciso ser mais missionário, eu preciso levar o evangelho ao mundo. Seus amigos estavam dizendo que ele estava maluco. Carey, pare com isso. E um dia um amigo o abordou e disse assim: Carey, você pare com essa conversa de missionário, você é apenas um sapateiro. E aí ele disse assim: sapateiro é apenas, eu sou sapateiro apenas para pagar as despesas, mas meu trabalho de verdade é servir a Deus. Aqui, queridos, existe uma lição preciosa para mim e para você. Imagine se hoje nós tivéssemos na igreja mais professores, pedreiros, empresários, autônomos, agricultores e muitas outras profissões que dissessem assim: eu sou professor, pedreiro, psicólogo, empresário, agricultor, autônomo, apenas para pagar minhas despesas, mas meu trabalho de verdade é servir a causa de Deus. Precisamos reconhecer, queridos, que nosso envolvimento na causa de Deus revela realmente se nós nos importamos com ela. Precisamos agir, não apenas defender pontos de vista sobre a verdadeira entrega e fidelidade, porque o que Deus quer e o que Deus está nos levando a refletir de uma essência que nós temos que ter como cristianismo, que não é o quanto nós temos, mas como nós estamos usando o que temos. Assim, é por isso que a viúva pobre chamou a atenção de Jesus Cristo, porque ela tinha pouco, mas o como ela estava usando aquele pouco é que impressionou a Jesus Cristo. Hoje, o desafio de hoje é que nós decidirmos e refletirmos que ações práticas eu e você podemos tomar para usar aquilo que Deus tem nos dado. Porque Ele disse que nós, aqueles que forem fiéis no pouco, sobre o muito eu colocarei. Para você, hoje, o desafio é talvez colocar um dom que Deus te deu para uso na causa dele. Talvez um recurso que Deus tem sido fiel a ti e te dado para que você também possa investir mais na causa de Deus. Talvez uma atitude de perdão que Deus tem convidado a você exercer. É assim, queridos.
Eu sei que se nós formos fiéis a Deus, no que Ele tem nos dado, no pouco ou no muito, é essa a essência de um verdadeiro cristianismo e fidelidade com Ele. Por isso, obrigado pelo teu tempo, que Deus abençoe o seu dia e que juntos possamos crescer nessa experiência, depender mais de Cristo, porque somente dele que vem toda a essência do cristianismo, e colocarmos em prática, colocarmos a serviço dele tudo o que Deus tem dado para nós em abundância. Que Deus possa abençoar você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nessa manhã a tua providência nos colocou juntos. E juntos o Senhor sanou, Pai, os ruídos que tentavam nos impedir de trazer algo importante para nós lembrarmos nessa manhã. Senhor, obrigado por o Senhor nos chamar a atenção para dedicarmos, Senhor, o que temos ao teu serviço, Pai. Que seja um dom, ou seja um recurso, ou seja, Pai, o exercício da fé, Pai, prático do perdão, do amor para uns com os outros e para aqueles que nos cercam, que se faça valioso aos teus olhos também. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Te vejo amanhã, às 5h45, para juntos buscarmos mais poder do alto. Obrigado pela tua companhia. Nos vemos amanhã.